Há um mistério em Cristo que quase ninguém ousa tocar. Um mistério tão profundo que, quando revelado, dissolve a ideia de um Deus distante e revela Deus despertando dentro do homem. Nesta palestra de 13 de junho de 1969, Neville Goddard nos conduz ao que Paulo chamou de a riqueza de um entendimento seguro. Um conhecimento que não vem da crença, mas da revelação interior. Aqui, Cristo não é apenas um personagem histórico. Cristo é a humanidade inteira em processo de despertar. E Davi? Davi é o sinal final de que você descobriu quem realmente é. Assista com o coração aberto. Não para aprender algo novo, mas para lembrar quem você sempre foi. Na carta de Paulo aos Colossenses, ele disse: procuro que vocês tenham a riqueza de um entendimento seguro e o pleno conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Ora, você pode pensar que não há mistério algum em Cristo e acreditar, como qualquer cristão acredita, que Cristo é Jesus, o Filho de Deus, mas Paulo não afirma isso. O que Paulo está tentando fazer é mudar suas ideias fixas do passado, para que você tenha o mesmo entendimento seguro e o mesmo conhecimento do mistério de Deus em Cristo que ele possui. Paulo nos diz que Cristo é a nossa vida humana. Ora, se você reunisse todas as suas experiências ao longo de todas as gerações e as condensasse em um único jovem, esse jovem seria Davi. É nele que flui a semente de Cristo. Este é o mesmo Davi que foi ungido pelo Senhor e a quem foi dito que ele geraria um filho que se tornaria filho do Senhor, sendo um com o Senhor. Em outras palavras, Davi gerará um ser que é seu pai. Esse é o mistério. Dentro de você, ser humano, reside a semente de Cristo, que brotará e florescerá em sua plenitude como Jesus, o Senhor. Até que Davi seja formado em você, você pode descrever Cristo de muitas maneiras, mas a ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Isso é verdade, pois o Espírito Santo traz à sua memória tudo o que lhe foi dito no princípio. Para entender isso, vejamos a parábola do filho pródigo. Na história, aquele que ficou em casa reclamou, porque quando o filho que havia caído em desgraça voltou, o pai matou o novilho cevado e lhe deu a túnica e o anel. Deram-lhe sandálias e fizeram-lhe muita festa. Então o pai disse: filho, tudo o que é meu é seu. É justo que nos alegremos e nos regozijemos, pois teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Permita-me dizer-lhe: antes de entrar neste mundo de tribulação e morte, você era Deus Pai, mas não sabia disso. Você precisou passar por esta experiência para saber que o mundo e tudo o que nele existe lhe pertencem. E, como tudo pertence ao Pai, a única maneira de você saber que tudo lhe pertence é tornar-se o Pai. Você poderia possuir a terra, mas se não soubesse que tudo nela lhe pertence, poderia morrer de fome, sem saber como se apropriar dela. Antes de vir a este mundo, você já existia, mas não sabia disso, por isso desconhecia tudo o que possuía. Abandonando a consciência do ser, você veio para cá e se perdeu, enquanto sua consciência vagava de um estado para outro. Mas quando sua jornada chegar ao fim, você retornará à sua consciência celestial. Então o Pai o abraçará e colocará sobre você seu manto e anel de autoridade. Você receberá o bezerro cevado, símbolo de abundância. Calçados serão colocados em seus pés para simbolizar sua liberdade, pois somente os escravos andam descalços. Então, aquele que é personificado como humanidade se apresentará diante de você para revelar sua paternidade. Isso não está explícito nas Escrituras, mas, como disse Blake, e ele era um grande estudioso das Escrituras. Aquilo que pode ser explicado ao idiota não merece minha atenção. Os profetas e apóstolos queriam despertar as faculdades do homem para a ação. Eles não explicaram tudo detalhadamente, para que o homem pudesse cavar e encontrar a semente dentro de si mesmo. Toda criança nascida de mulher contém essa semente incorruptível de Cristo, que possui o poder da autoexpressão e do autodesenvolvimento. E todo homem está destinado a amadurecer e se tornar seu próprio pai. Se você vem da humanidade, então a humanidade é seu pai, e se o símbolo da humanidade é Davi, e você vem de Davi, então ele é seu pai, mas não para sempre. Tendo plantado a semente de Cristo na humanidade, com o tempo ela brotará,
florescerá e trará à plenitude tudo o que estava contido nela. E quando a humanidade tiver cumprido completamente sua missão, você olhará para trás e verá. Davi, aquele que te gerou no mundo do tempo, estará diante de ti e te chamará de pai. Então, terás amadurecido, pois te tornarás o pai de teu próprio pai. Esse é o mistério de Cristo, pois o Senhor, falando por meio do seu profeta Samuel, disse a vocês que, quando se reunirem e descansarem com seus pais, levantarei depois de vocês um filho, que procederá de suas entranhas. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Ao sair de suas entranhas, ele parecerá ser seu filho, mas será ele quem dirá: Meu pai é aquele a quem vocês chamam de Deus, pois eu conheço meu pai, porque ele e eu somos um. Um dia todos descobrirão que ele é Deus Pai, cujo filho é a humanidade, manifestada como um único ser chamado Davi. Espero que compreendam, pois não consigo explicar de forma mais clara. Estou compartilhando com vocês minhas experiências com as Escrituras. Não as estou inventando, acrescentando ou especulando sobre elas, mas explicando-as da maneira mais clara possível, pois eu, como Paulo, me esforço para que vocês tenham toda a riqueza de um entendimento firme e o conhecimento do mistério de Deus em Cristo. A expressão o mistério de Deus em Cristo é usada para expressar tanto a raça humana quanto o indivíduo que alcançou o ideal representado por Davi. A raça humana certamente não é ideal. Ela é dispersa e está sempre em guerra, mas quando a jornada termina, suas experiências são reunidas em um único e belo ser. Enquanto a humanidade está dispersa, sua beleza não pode ser vista, mas ao final da jornada, todo o seu horror é reunido e personificado em um jovem glorioso chamado Davi, o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Foi Deus quem se sepultou na humanidade, e no fim Deus emerge da humanidade. Ao emergir, ele é o Filho da humanidade, mas quando Davi aparece, ele é o Filho de Deus, revelando seu Pai. Quando essa semente de Cristo florescer e frutificar em você, individualmente, você compartilhará o fruto do seu trabalho, contando a todos que quiserem ouvir sobre o mistério de Cristo. Você notará na parábola do filho pródigo que foi o segundo filho quem saiu. É sempre o segundo filho. Caim matou Abel, o segundo filho. Isaque, o segundo filho de Abraão, foi oferecido em sacrifício ao Senhor. Então, nos é dito que o Senhor amou Jacó, o segundo filho, e odiou Esaú. Disse que Judá gerou os gêmeos de Tamar, que, quando o primeiro nasceu, a parteira colocou um fio vermelho em seu dedo para identificá-lo, mas quando puxou a mão, o segundo filho, Pérez, nasceu. Leia a genealogia de Jesus e você encontrará todos esses segundos filhos registrados lá, pois esse segundo filho não é uma criança que sai do ventre de uma mulher, mas a escolha de Deus. Vocês foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Então vocês vieram para que soubessem que são um com Deus e que não há nada além de Deus. Não importa quantos bilhões de nós existamos aqui agora e quantos mais virão, muitos ficarão para uma era futura. Eles eventualmente sairão, mas todos nós retornaremos como Deus Pai antes de decidirmos embarcar novamente em outra jornada pelo mundo da morte. Você é abençoado porque é o segundo filho e amado por Deus. No estado de Jacó, Deus lhe disse: Eu sou a sua herança. Como você saberá que isso é verdade? Você saberá quando o Filho de Deus o chamar de Pai, pois quando ele o fizer, você herdará a Deus. A história das Escrituras é a história mais fantástica e incrível que você pode ouvir e aceitar. Você consegue acreditar que se tornará o pai do seu próprio pai? É incrível, mas é verdade, pois é exatamente assim que começa o Evangelho de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora, essa genealogia está invertida, pois a Bíblia se baseia em uma peculiar inversão da ordem. Ao longo de toda a Bíblia, o segundo se torna o primeiro, até o final, quando você se vê deixando a humanidade. Então, a humanidade se consolida e se transforma em um único ser, que se apresenta diante de você e o chama de Pai. Eu saí da humanidade, pois saí desta veste da morte e nasci do alto. 5 meses depois, vi a humanidade, fundida em um único ser, diante de mim, chamando-me de Pai. Então, soube que havia experimentado aquele estado para me unir ao ser celestial chamado Jesus, o Senhor.
Agora sou um com a personificação de todos aqueles em quem a semente de Cristo irrompeu e floresceu em frutos, pois Davi, a personificação da totalidade da humanidade e suas experiências, me chamou de pai. Reflita sobre isso e você encontrará Davi, aquele que foi ungido com o destino de senhorio. Samuel recebeu a ordem de levantar-se e ungí-lo. Tomando o óleo sagrado, ele ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante Davi nunca perdeu uma batalha. Embora Davi tenha feito tudo aquilo de que os homens são acusados, o Senhor nunca o condenou porque Davi sempre fazia a vontade do Senhor. Foi o Senhor quem disse: Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Tudo é a vontade do Senhor. Como eu quis, assim será. Como eu determinei, assim se cumprirá. O meu espírito não retrocederá até que eu tenha executado e cumprido os desígnios da minha mente. Nos últimos dias vocês entenderão isso perfeitamente. Li hoje no jornal que a máfia, seja lá quem forem, queria vender um certo detergente para as lojas AIP e, quando a AIP se recusou, 2 gerentes foram baleados, e ao longo de 2 anos, seus armazéns foram incendiados, causando um prejuízo de mais de 50 milhões de dólares. Um jovem de 20 anos foi preso. Ele foi usado como testa de ferro, enquanto seus chefes, com seus bilhões, permanecem escondidos. Isso é o que se conhece como causa aproximada. O jovem será julgado e sentenciado por um trabalho pelo qual recebeu 100 dólares. Mas, em sua mente, ele se orgulhava de servir aqueles que eram tão poderosos. Você pode se perguntar que bem pode resultar dessa experiência, mas resultará. O tempo provará que tudo é bom, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa resolver, porque Ele é o mestre artista. Aquilo que você e eu julgamos como discórdia será resolvido em perfeita harmonia. Então, um dia, cada experiência estará diante de você, reunida em um único jovem cuja beleza é tão grande que você não conseguirá acreditar que ele possa ser a soma total de todos os horrores pelos quais você passou. Davi é a personificação da raça humana e sua beleza é indescritível. E quem é o seu pai? Eu sou. Então, quando lhe perguntaram: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam: Do filho de Davi. Então ele indagou: Por que, então, Davi, inspirado pelo Espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama assim de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Nos tempos antigos, uma criança sempre se referia ao pai como meu Senhor. Quando Davi está diante de você, ele está na presença de alguém chamado Jesus e o chama de meu Pai, meu Senhor. Assim como Paulo, estou lhes dizendo quem eu sou, e vocês ainda não entendem. Mas agora vou para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês, pois eu e o Pai somos um. Permaneçam onde estão agora até que sejam revestidos do poder de compreender as coisas que tenho tentado lhes dizer, pois eu me esforço para que vocês tenham toda a riqueza de um entendimento perfeito e o conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Compartilhei com vocês, nesta noite, o mistério de Cristo, revelado por Deus. A palavra Cristo é usada para se referir à raça humana completamente personificada na forma ideal de Davi e também ao indivíduo que realizou esse ideal. Todos em quem esse ideal se realiza tornam-se um com o único e verdadeiro Jesus. No instante em que o mistério de Cristo se realiza em vocês, vocês são o Senhor Jesus, mesmo que ainda carreguem sua identidade atual, e aqueles que os conhecem pelo seu nome continuarão a vê-los como amigos. Mas, ao se despirem desta veste, será pela última vez, pois vocês são o Senhor Jesus. E, enquanto estiverem aqui, vocês podem deixar esta veste no que o mundo chama de sono e, como o Senhor Jesus, realizar a sua obra, despertando aqueles que vocês atraíram para um estado de vivificação. Noite após noite, tento abrir seus olhos para que você não continue no sono da morte. Então, retorno a esta vestimenta chamada Neville e a visto novamente por causa das minhas obrigações neste mundo. Todas as noites, entro nessa maravilhosa consciência, mas sei que minha verdadeira herança não será minha até que eu tire esta vestimenta de carne pela última vez. Então, sem perda de identidade,
serei um com o Senhor Jesus. Você veio a este mundo com o propósito de conhecer o que possui. Isso lhe foi dado, mas você não sabia e não poderá saber até deixar seu lar celestial para entrar no mundo da morte. Ao filho que permaneceu foi dito: tudo o que é meu é seu. É justo que nos alegremos e nos regozijemos, pois este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Incapaz de aceitar o desafio, o filho mais velho permaneceu com o pai e o serviu bem à sua maneira maravilhosa e inconsciente, assim como as funções do seu corpo o servem à sua maneira inconsciente. Neste momento, o que você jantou está sendo digerido, assimilado, incorporado ao seu corpo como ossos, tecidos e sangue. O que você não consegue assimilar, o corpo expelirá inconscientemente do seu organismo. Tudo faz parte de você, embora desempenhe seus papéis inconscientes. Você e eu viemos para desempenhar papéis conscientes no corpo de Deus, e esse papel consciente é ser o próprio Deus, pois só existe o despertar de Deus, e esse despertar continuará para sempre. Havia um limite para o número de pessoas que ele traria a este mundo de tribulação e morte de uma só vez. Esse número é medido pela quantidade de filhos de Deus que ele escolheu em si mesmo antes da criação do mundo. Todos estão destinados a descobrir a paternidade de Deus dentro de si mesmos. Saberão disso quando a humanidade se fundir em um único ser e o chamar de Pai. Cada papel humano que alguém possa desempenhar, em resumo, é Davi, esse ser do qual você um dia emergirá para renascer. Então, tendo amadurecido, você perceberá que ele não é seu pai, mas seu filho, pois Davi, no espírito, o chamará de pai. Espero que isso esteja ficando mais claro para você, pois é muito importante que você entenda a distinção entre os dois usos da palavra Cristo. Ele não é apenas aquele em quem o ideal foi alcançado, mas é a humanidade que contém o ideal na forma de uma semente preciosa e incorruptível. Essa semente de Cristo contém em si o poder da autoexpressão e do autodesenvolvimento, e germinará, brotará e florescerá em sua plenitude. Então, a soma total de todas as suas experiências humanas se apresentará diante de você em toda a sua beleza celestial e o chamará de Pai. A história de Jesus é uma parábola encenada para nos instruir. Quando Paulo percebeu isso, disse: Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Diante dos quais Jesus Cristo foi apresentado publicamente como crucificado. Vocês, que começaram com o Espírito, são tão insensatos a ponto de adorarem um ser humano insignificante? Receberam esse entendimento pelas obras da lei ou pela fé que ouviram? Bem, o mundo cristão terminou na carne. Eles veem Jesus como um corpo de carne e osso, embora ele nos diga no Evangelho de João: Eu e o Pai somos um, e o Pai é Espírito. Se você e o seu Pai são um, e o seu Pai é Espírito, você não é Espírito. Você, que começou como Espírito, vai terminar como carne? Hoje, toda a comunidade cristã adora um homem de carne e osso. Mas, como Paulo, não vejo mais nenhum personagem das Escrituras como humano, embora antes eu considerasse Cristo de um ponto de vista humano, não o vejo mais assim. Agora vejo toda a Bíblia como uma alegoria. Paulo expressa isso com bastante clareza quando diz: A história de Abraão é uma alegoria. Como judeu devoto, Paulo pensava que Abraão, Isaque e Jacó viviam como homens segundo a carne, mas, quando seus olhos se abriram, ele viu todos os personagens bíblicos como pano de fundo, estados espirituais eternos que culminam naquele em quem o ideal floresce. Então ele soube que não podia ver o ideal florescente como carne, quando todos os outros são espírito. Todos os personagens das Escrituras são estados eternos do Espírito pelos quais a alma imortal passa e chega àquele estado final chamado Jesus, quando a semente chamada Isaque, que foi plantada em você no princípio dos tempos, frutifica. Você verá que o segundo filho é sempre sacrificado, Abel, Isaque, Jacó, um após o outro, culminando no grande ser que é o próprio Deus. Espero ter deixado claro esta noite, pois meu objetivo é que vocês tenham toda a riqueza de um entendimento seguro e o conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Minha esperança é que, ao ouvirem a palavra Cristo, vocês não pensem em algum ser histórico que viveu há 2000 anos, mas compreendam a grande distinção entre os dois usos da palavra, um representando a humanidade em sua forma ideal e o outro representando o homem dessa raça humana em quem esse ideal foi alcançado.
Todo aquele em quem esse ideal é alcançado é Jesus Cristo, e todos vocês saberão que são eles sem qualquer perda de identidade. Esse é o grande mistério. Portanto, quando lerem a Bíblia no futuro, mantenham em mente essa importante distinção referente ao uso da palavra Cristo. Em um momento, vocês estão falando em nome do Pai e, no momento seguinte, em nome do Filho. Aprendam a discernir entre os dois e verão como a mesma consciência desempenha os diferentes papéis. Você está cumprindo seu papel agora mesmo, fazendo a vontade de Deus. Você a cumprirá exatamente como foi concebida e como será consumada. E lembre-se: apesar dos horrores do mundo, o resultado final será belo. Você verá essa beleza da conclusão quando Davi o chamar de pai. Esse era o plano antes do início dos tempos. Na condição de Abraão, tivemos uma prévia do que iríamos experimentar, mas não sabíamos que, no fim, nos tornaríamos o próprio Deus. Como poderia o homem acreditar nisso, quando o filho que restara se queixava de nunca ter recebido sequer um cabrito? Ele não conseguia entender como, quando aquele que fora tão perdulário retornará, receberá o bezerro cevado, a túnica, o anel e sapatos nos pés. Disseram-lhe, mas ele não conseguia compreender. Há muitos anos, tive uma visão para ilustrar este ponto. Deparei-me com um imenso mar de girassóis, cada um com um rosto humano e cada flor enraizada na terra. Quando um balançava, todos balançavam. Se um sorria, todos sorriam. Moviam-se em uníssono, enquanto eu, certamente não tão belo quanto eles, sabia que era mais livre do que qualquer um deles. Nenhum conseguia se desprender daquele chão. Nenhum conseguia franzir a testa se os outros sorrissem. Nenhum conseguia ficar ereto se os outros se curvassem, pois todos se moviam em uníssono. Eram os filhos que nunca saíram. Mas eu, tendo deixado meu lar celestial e passado pelo inferno até aquela visão, sabia que desfrutava de uma liberdade que eles não conseguiam conceber. Eu era livre para caminhar entre eles, sorrir, rir, chorar e me curvar, enquanto eles não conseguiam fazer uma coisa independentemente da outra. Eles não sabiam que tudo lhes pertencia. Mas vocês, que saíram da presença do Pai, voltarão para o Pai como o próprio Pai, sabendo que tudo lhes pertence. Então você entenderá o Salmo 50. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Os rebanhos sobre milhares de colinas são meus, se eu tivesse fome, mataria e comeria. Por que pedir permissão a alguém para usar o que lhe pertence? Essa é a história das Escrituras, mas o homem desconhece sua herança até nascer de novo. A partir de então, ele não se preocupará em se esforçar para concretizar seus desejos, ele saberá que eles já são reais. Mas até esse dia, aplique a lei a qualquer desejo do seu coração, assumindo que você o possui. Durma como se fosse verdade e ele será atraído para você. Continue aplicando a lei a esses muitos propósitos até que a semente de Cristo floresça. E quando isso acontecer, seu corpo físico se desprenderá pela última vez, pois você saberá que é o Senhor Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vier, ele trará à sua memória tudo o que eu lhe disse, reencenando o drama dentro de você. Tendo assistido à prévia da peça antes do início da jornada, quando chegar o fim, você entrará na peça para descobrir que você é Deus Pai. Agora, vamos entrar no silêncio. Se essa mensagem ressoou em você, inscreva-se no canal para continuarmos juntos nesse caminho de despertar. Se sentir no coração, você também pode fazer parte da comunidade de membros do canal. E aos membros, minha sincera gratidão por sustentarem este trabalho. E a você que esteve aqui até o final, muito obrigada pela presença. Nos vemos no próximo vídeo.